Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. Parábola, uma lição para a vida. Caro professor, prezada professora da IBD, também me dirijo aqui aos superintendentes, aos secretários, enfim, a todos os oficiais da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, o pastor da Assembleia de Deus em Curitiba, e com muito prazer que estamos para comentar de uma forma complementar sobre esta lição tão importante que começa esse novo trimestre. Mas antes eu gostaria de lembrá-los da verdade prática, porque sempre ela está relacionada ao tema da lição, dizendo que as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. A parábola é uma narração alegórica que encerra uma doutrina moral e ela tem como propósito facilitar a compreensão de uma mensagem através do compartilhamento de uma história, fixando dessa maneira os conceitos essenciais na nossa mente. E como isso é possível? Uma vez que a parábola contém sempre uma lição central, Champlin diz que parábola indica literalmente comparação e é comumente usada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor que ilustra uma verdade qualquer. De acordo com Tinney, uma parábola é uma declaração ou história que busca fazer com que seja claramente compreendido algo que o orador deseja enfatizar, ilustrando isto a partir de uma situação familiar da vida comum. A parábola é diferente de uma fábula e também de um mito. O mesmo Champlin destaca que a fábula é uma forma de história ilustrativa fictícia e que ensina através da fantasia, mediante a apresentação de animais que falam ou de objetos animados. A parábola nem sempre lança a mão de histórias verídicas, mas admite sim a probabilidade, ensinando mediante ocorrências imaginárias, mas que jamais fogem à realidade das coisas. Em relação a essa diferença entre parábola e o mito, é necessário verificar que este narra uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem a probabilidade nem a verdade. É bom saber que a parábola não tenta contar uma história que deve ser aceita como história real, e sim um tipo de narrativa que nem sempre sucedeu realmente. E é comum todos nós, ou a maioria de nós, limitarmos o significado e alcance das parábolas somente no Novo Testamento. Porém, a sua verificação é bem ampla na história antiga e também presente no Antigo Testamento. Apesar de Cristo ter se utilizado de parábolas para transmitir sua mensagem de forma simples e clara, fato esse que ficou marcante, inclusive no seu ministério terreno, não foi o Senhor Jesus o criador desse recurso. As parábolas são verificadas entre os povos orientais da antiguidade e na literatura judaica e eram usadas de maneira abundante na literatura dos rabinos, com o objetivo de explicar verdades e doutrinas. O modo de vida agrário era o ambiente inspirador para o uso da parábola no compartilhamento de uma mensagem.
Os escritos dos rabinos estão cheios de histórias alegóricas ou parabólicas quanto ao caráter, com a intenção de deixar claro algum ponto de ensino ou ilustrar alguma passagem na Bíblia hebraica. As parábolas estão presentes nos textos do Antigo Testamento devido ao fato de serem os hebreus exímios contadores de histórias. A presença das parábolas na cultura e no texto sagrado era natural. No Novo Testamento, Jesus utilizou as parábolas como recurso na transmissão de sua mensagem, com o objetivo de compartilhar uma verdade espiritual de maneira que fosse compreendida. E para isso, ele usou exemplos do cotidiano de quem o ouvia. E qual era o objetivo de Jesus? Era de transmitir uma mensagem que não deixasse dúvida da parte de quem recebia essa mensagem. De acordo com Luíse, Jesus narra parábolas com o objetivo de ensinar e para ser entendido. E essas palavras são designadas de discurso compreensível, que não quer apenas provocar a compreensão intelectual, mas também a compreensão decorrente de ouvir a voz de Deus. Ele também destaca que o convite para comparar a narrativa parabólica com o reino de Deus visa uma reflexão sobre o conteúdo do agir de Deus, da vontade de Deus, sobre o agir no passado, tanto no presente como no futuro. Esse é um grande segredo da excelência do ensino de Jesus através das parábolas. Agora, ao se dirigir aos seus discípulos e também aos fariseus, seus inimigos declarados, Jesus adotou o método de ensino por parábolas com a finalidade de convencer os seus discípulos, mas condenar também os seus inimigos, que eram os fariseus. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 10, os discípulos fizeram a seguinte pergunta para Jesus: por que lhes fala por parábolas? E essa pergunta foi respondida já nos 5 versículos que se seguem, ou seja, no capítulo 13 de Mateus, versículos 11 a 17. Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, do nível espiritual e da percepção moral dos seus ouvintes. E no versículo 13 desse mesmo capítulo, ele justifica dizendo: por isso ou por essa razão lhes falo por parábolas. Já no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 4, versículos 10 a 12, Jesus, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, ele respondeu que as usava nos seus ensinamentos por 2 razões distintas. Primeira, para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la. E segundo, para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. A leitura da parábola deve ser lida e entendida como uma narrativa sintética das experiências do cotidiano das pessoas. E uma das questões mais importantes, e aqui eu chamo a sua atenção, professor, ao ler uma parábola, é procurar entender os elementos culturais que foram operados em cada uma delas, pois são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo.
Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem a experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. E, para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com as estruturas daquela sociedade. Interessante este dado de que quase 1/3 dos ensinamentos de Jesus foram realizados através de parábolas. Ele contou parábolas sobre a natureza, por exemplo, a parábola do trigo e joio, de Mateus 13, 24 a 30. Também contou parábolas sobre trabalho e salário, o Senhor e o servo, Lucas 17, 7 a 10. E até mesmo sobre casamentos e festas, como o caso da parábola das 10 virgens, narradas em Mateus 25, de 1 a 13. Agora, Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, mas sempre através de histórias, de experiências cotidianas, tais como a história sobre uma mulher que perdera uma de suas 10 moedas de prata e que não descansou até encontrá-la. Lucas 15, versículos 8 a 10. Ao confrontar os fariseus, escolheu pensar neles como sepulcros caiados, Mateus 23, 27, referindo-se aos seus ensinamentos como motivações espirituais comparadas aos cemitérios gregos, onde as tumbas de calcário, chamadas de sarcófago, eram belas por fora, mas dentro eram repletas de ossos secos. A leitura da parábola também deve procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. Para fazer uma comparação da narrativa parabólica com o reino de Deus, é indispensável que haja uma reflexão sobre o conteúdo do agir de Deus, da vontade de Deus, no passado, no presente e no futuro. A leitura da parábola deve identificar a aplicação prática da mesma. As parábolas de Jesus contêm lições profundas, mas de aplicação prática, principalmente no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. E isso precisa ser bem acentuado para os seus alunos. A maneira predileta do Senhor Jesus ensinar era, sem sombra de dúvidas, pelo uso de parábolas. Ele sabia que as pessoas gostavam de ouvir uma boa história. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Jesus ministrava suas mensagens com facilidade em todos os níveis sociais. Ele tinha conhecimento das mais diversas áreas da sociedade e sabia quais eram as suas necessidades. E aqui uma dica para que você, na frequência das aulas, procure conhecer também individualmente a realidade da vida de seus alunos, para que ao final de um trimestre ou de um ano letivo, eles possam ser edificados e acompanhados pelo professor, a fim de que tenham lições práticas e importantes para a sua vida. Ele conhecia também como funcionava a lógica dos fariseus e dos escribas. Então é importante que aquilo que eu acabei de dizer seja observado, ou seja,
você tem que estudar cada um de seus alunos, a fim de que ao final eles tenham um conhecimento muito mais aprimorado e abençoado. Concluindo, nós podemos dizer ainda que, por meio das suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, conclamando que os mesmos se arrependessem e a crerem. Então não despreze um estudo, uma mensagem acerca de parábolas, mesmo após o encerramento desse trimestre, porque Jesus foi bem-sucedido na evangelização e salvação através das mensagens nas suas parábolas. Aos crentes, ele desafiava a colocarem a fé em prática. Então aproveite esta dica para que você também desperte esta ação dos seus alunos, para que não sejam meramente teóricos em termos de fé, mas que eles coloquem essa fé em prática. Mas também ele exortava os seus seguidores à vigilância. Nos dias que nós estamos vivendo, é de fundamental importância que os nossos alunos, eles também sejam alertados sobre a necessidade de redobrar a sua vigilância nesse mundo pecaminoso, de trevas e de tantas tragédias que existem no nosso dia a dia. Quando seus discípulos tinham dificuldades para entender as parábolas, Jesus de bom grado interpretava para eles essa mensagem. Gostaria que você complementasse os seus estudos através do livro do trimestre, As Parábolas de Jesus, que contém as verdades e princípios divinos para uma vida abundante, uma vida atual, principalmente nesse tempo da pós-modernidade. Que Deus te abençoe, você seja muito feliz na sua aula e possa colher os resultados desse trimestre já na primeira lição. Deus te abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.